Leitura. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 19 de abril de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2270. Ele tem 7 páginas, 52 logias e 24 máximos. Eu destaco aí a divisão do detalhismo, que tem 17 máximos. O tema é Equipe de Epicons Lúcidos. A especialidade é a conviviologia. Quem redigiu o verbete aí com muito critério foi o professor Leonardo Firmato, que está ali, hoje assessorado pela Ellen. De modo que vocês se preparam que o homem entenda o assunto, que ele é lá de dentro do conselho, não é isso? Agora, a definição. A equipe de Epicons lúcidos é o conjunto de duas ou mais consciências, epicentros conscienciais, interagindo de modo adaptativo, interdependente e dinâmico, autoconscientes quanto à própria função integrante e interassistencial, afinizados a partir do sinergismo da conjunção dos autodesempenhos multimilenares, evolutivos, e aplicação convergente dos talentos multímodos, comprometidos com a realização de empreendimentos evolutivos, cosmoéticos, multidimensionais, comuns. O holopensene da convivialidade harmônica. As influências pensênicas recíprocas. A ação combinada de grupos de pessoas, quando evolutivamente eficaz e eficiente. A afirmação esclarecedora de toda equipe ser um grupo, porém nem todo grupo ser equipe. A transparência convivencial. A glasnost interassistencial. Os vínculos conscienciais cosmoéticos. O clima aberto, participativo e não competitivo. Eu li apenas aqui 2 ou 3 linhas, tem mais de 20 aí na fatologia. O acesso para a psique coletiva à multidimensionalidade. O senso de paragrupalidade lúcida, fruto da coparticipação em curso intermissivo pré-ressomático. A paraprocedência do grupo evolutivo. As autorretrocognições pacificadoras predispondo os acertos grupais atuais. Agora, nós temos aí os processos ainda da argumentologia, tem a caracterologia, com 16 exemplos de habilidades e competências evolutivas do Epicon lúcido. Vale a pena ver isso aí com calma, que está dividido em 5 tipos. Agora, na remissiologia, nós temos dos 15 verbetes, nós destacamos acerto grupo kármico, consciência de equipe, consciência grupo kármica, epicon lúcido e somatório de esforços. Frase enfática. O alto desempenho carístico da equipe interassistencial avançada é condição exemplificadora de êxito evolutivo grupal e fator relevante para a teática da grupo-karmalidade democrática. Você já mapeou as autoparacompetências e parahabilidades com vistas a se tornar integrante eficiente e eficaz da equipe evolutiva de eleição? Com qual nível de contribuição você se insere? A bibliografia tem uma fonte bibliográfica. Agora, a mega análise aí com João Paulo, nós temos 20 itens. Epiconologia, interassistenciologia, conviviologia, holomaturologia, autodiscernimentologia, cosmoeticologia, maxproexologia. Autoconsciencialidade, amparabilidade, lúcido-penselidade, grupo-penselidade, grupo-prioridade e mega-fraternidade. Coparticipação, integração, cooperação. Autoparacompetências, equipim, exemplarismo e entrosamento.
Agora, nós chamamos atenção aí para o verbete também do dicionário, que é intercambiologia, dentro da interassistenciologia, que é interassistenciológico, que mexe com o processo dos EPICONs. Agora, tem uma listagem na complementação com 15 itens, que vale a pena pensar essas manifestações de bases interdimensionais. E também que esse verbete, ele tem, além da parte do argumento básico, ele tem mais 7. Nós explicitamos aí os 7. Agora, questionamento. O senhor passou por alguma experiência ou presenciou o fenômeno da bilocação física? Já. Eu fiz isso na década de 70 para fazer experiência com a projeção consciente. Agora, onde a gente aparece com mais facilidade é quando você tem alguma sintonia com crianças ainda pequenas e que elas sejam sensíveis. As crianças veem a gente fora do corpo. Agora, você tem que mexer na energia da criança quando você está fora do corpo. Tem que fazer uma espécie de acoplamento energético com ela. Agora, ela vê. Agora, ó, isso é problemático. Tem que ir com calma, porque senão fica parecendo que a criança, às vezes, o pai ou a mãe não vão entender aquilo. Agora, eu apareci no meio de várias crianças para que mais de uma me visse. Teve um lugar que eu consegui êxito absoluto. 3 crianças me viram e descreveram a minha cara, tudo direitinho. Agora, eu depois localizei onde eram as crianças. Isso tudo é possível mesmo, a bilocação é possível. Agora, exige muita energia e muita dedicação para a pessoa chegar lá. Mas o que acontece, acontece. O menos difícil, realmente, é com crianças ainda em tenra idade. Como a conscienciologia examina a filosofia e esclarecimento de William Shakespeare? Olha, é literatura igual às outras, só que tem que ele teve muita cabeça, usou ideias de muita gente e também fizeram muita fama em torno dele. Ele é a base do processo do idioma inglês, né? Matéria de literatura. Em experiência de acoplamento áurico e telepatia com minha parceria ou parceira, se davam da seguinte forma. Primeiro caso, sob situações em que temos em comum, eu conseguia visualizar os pensamentos em um livro de imagens, formatos e cores. Segundo caso, sob situações que não tinham nada em comum, eu entendia a descrição da história, mas não conseguia visualizar as imagens do pensamento dela. Cada situação dessa ocorria dentro de 5 a 10 minutos. Não consigo controlar o processo de telepatia. Mesmo sem querer, faço a leitura mental dela e comentando, ela me confirma. Estou fazendo algo errado? Isso tem alguma contraindicação? Não. Agora, isso mostra que vocês têm muita empatia. Isso é importante, você pode fazer mais experiência. Se está tudo bem, se não dá ressaca energética depois, vai em frente. Agora aqui, para o nosso verbetório, por favor, aprofundar. Fatologia, página 12, 12ª linha. A condição de avaliadores cobaias. Ok. Muitas vezes é solicitado, neste caso aí do Conselho de EPICONs, avaliação, né, apreciação de um trabalho, tá, por exemplo, parapsíquico. E com isso os EPICONs, um grupo de EPICONs ou equipe de EPICONs é solicitada para poder atender, né, essa demanda. E nesse sentido, esses EPICONs atuam tanto na condição de avaliadores quanto cobaia do próprio trabalho. Porque nesse caso, né, do trabalho parapsíquico ou desenvolvimento de um trabalho parapsíquico, esses EPICONs acabam percebendo as energias, interatuando com a equipe de trabalho. E ao expor essa apreciação, eles, de novo, né, no segundo momento, funcionam como cobaias, né, em função das suas experiências, das suas vivências, das suas limitações, das dificuldades de compreender, ou no sentido também de ampliar o conhecimento ou a interpretação do processo, né, parapsíquico que foi vivenciado por essa equipe. Então, essa condição aí de avaliador e cobaia, elas estão associadas. É muito difícil você desassociar isso aí. Então, uma vez você se expondo, você naturalmente se coloca na condição de cobaia. E é uma cobaia pública, né? No caso aí, desse exemplo, no aspecto parapsíquico.
Agora, Principiologia, página 13, segunda e primeira linha de baixo para cima. O princípio embasador da seleção e escolha dos perfis dos componentes da equipe de EPICONs lúcidos. Perfeito. A gente pode olhar isso aqui de duas maneiras. A primeira é no sentido de a inserção de novos EPICONs no Conselho de EPICONs. É isso? E também podemos ver na condição de criar ou formar uma equipe de trabalho, né, para executar uma tarefa, seja ela de desassédio, né, ou quando, por exemplo, se junta um grupo de pessoas para poder atender um caso poltergeist, ou quando você junta um grupo para fazer uma avaliação, como eu referi no caso anterior. E aqui a gente busca entender e aprofundar as especialidades, os talentos e as habilidades da pessoa. E é muito importante aqui o aspecto da anticonflituosidade, né? No sentido de que esse trabalho, quando executado, ele não pode ter a interferência, ou pelo menos uma certa interferência do ego, né? Ou de um conflito ainda emocional que a pessoa ali está se manifestando. Então, isso aí, por exemplo, é uma variável que a gente utiliza para fazer essa inserção, ou seja, um dos princípios para fazer essa inserção. Agora, gente, eu queria falar para vocês que a quinta prova da imagística vai ser feita daqui três dias. Ela vai ser desenvolvida daqui 3 dias. E as oficinas em seguida no dia 24 e 25, quer dizer, daqui 3 dias, dia 22. Agora, é bom vocês se programarem, aqueles que não participaram, entrar nisso, que é muito importante ver como é que fica a situação. Isso aqui ajuda demais o seu mental soma. Agora, ó, eu vou ler aqui 15 razões para fazer a prova da imagística, para aqueles que ainda não chegaram lá. Praticar a autoconscienciometria, observar padrões, tendências, vieses, propensões, predisposições. Exercitar o domínio holossomático. A prova da imagística é um laboratório de mínima mobilidade física vígil. Investir no aperfeiçoamento da leitura e da interpretação de imagens e cenas intra e extrafísicas. Avaliar a capacidade de associar ideias e de fundamentá-las. Ampliar a cognição a respeito principalmente da memória e das faculdades mentais. Identificar trafais. Buscar a autocrítica quanto à própria performance. Percepção objetiva e subjetiva. Bagagem mnemônica, cultura geral, detalhismo, exaustividade. Comprovar teaticamente a neofilia. Apreciar a prova como proposta nova, fazendo dela um dos pratos preferidos do meu intelectivo, ou do menu intelectivo e evolutivo. Reconhecer a prova como oportunidade de praticar a liberdade mental somática, que é a liberofilia. Bancar o enfrentamento da dispersão e também do orgulho, da vaidade intelectual, dos preconceitos e de outros trafares. Reciclar a intraculturalidade, o jeito de fazer as coisas, abrindo mão de certos hábitos, monoideísmo e transigências, em favor da implantação de outros hábitos renovadores, que são os neo-ideísmos. Refletir sobre o que caracteriza a imaginação na perspectiva do paradigma consciencial, cientificidade, lógica, racionalidade. Perseguir a acuidade como meta para a vida do dia a dia, estudando, observando tudo e todos no cotidiano e reconhecendo as inúmeras oportunidades de assistência. Expandir o autosservimento evolutivo e expandir a inteligência evolutiva. Quem fez essa listagem muito bem feita aqui foi a professora Nara Oliveira. Quem deu a designação para fazer essa prova da imagística foi o serenão da Argentina, o australino. Aqueles que ainda não participaram disso ainda não estão entendendo nada. Por isso que nós estamos explicando isso aí com calma. Agora, outra coisa. Eu quero agradecer aqui a Ellen, que foi lá na Inglaterra, em Londres, e trouxe aqui um dicionário fora de série. Um deles é fora de série mesmo.
ilustrado, é o dicionário do Egito Antigo. Esse é fora de série. Nós não temos esse não, esse aqui é novo. Ele é de 2008. Agora, junto com isso, tem aqui um dicionário, também fora de série, veja bem, inglês e latim, de 1819. Quer dizer, ele vai fazer 2 séculos daqui a pouco. Agora, é um senhor dicionário, está muito bem cuidado, sabe? Fora de série. Vale a pena ver isso aqui com calma. Mas beleza. Esse também nós não temos, não. Agora, um outro dicionário que ela arranjou também na Inglaterra é o Black's Domestic Dictionary. Esse aqui é mais de culinária, etc. Tal. É de 1920. E um outro aqui é sobre slang, quer dizer, processo de gíria em inglês, do Tolkien. Agora, veja, esse é de 1994. Um belo dicionário. De modo que são 4 dicionários fora de série que estão enriquecendo aí a nossa condição. Esse do Egito, você fala com a Cris, vai deixar na minha banca lá, que eu quero examinar com calma. Eu tenho interesse de ver isso logo. Agora, gente, aproveitando aqui, que eu acho que já tem algumas pessoas, né, que hoje às vezes vem mais gente devido à mega euforização, eu queria que a nossa amiga falasse alguma coisa. Ela vai fazer uma convocação e eu entro depois na conversa. Não, a gente está convocando os intermissivistas aqui da Cognópolis, o maior número possível de pessoas, para que possam estar aqui amanhã, às 8 horas da manhã, no tertuliário, porque o professor Valdo tem algo a dizer para todos nós, que eu também não sei o que é, não adianta olhar para mim. Mas o fato é que é importante que venha aí, quem puder, às 8 horas da manhã, tertuliário amanhã, sexta-feira. Tá? Que ele vai ter uma conversa conosco, ele parece que quer passar alguma informação. Agora, o caso todo é o seguinte. O magíster esteve comigo e ele é uma espécie assim de interventor, de auditor do trabalho da gente, que ele trabalha com o transmentor. Se ele não é evoluciólogo, ele já é mesmo um teleguiado, autocrítico, ele sabe disso tudo. Ele é uma consciência que tem relação comigo do meu passado, e ele, quando tem certas coisas, ele aparece como sendo assim uma espécie de ponto final para fazer intervenção e também o processo da auditoria. Eu trabalhei com ele lá, olhando as coisas que eu estou fazendo no dicionário e o trabalho que nós estamos fazendo, mais ou menos 6 horas essa madrugada. Agora, o que se passa? Eu comecei era 00:30 e pouco, acabei às 6 e pouco da manhã. Agora, essa reunião de amanhã, às 8 da manhã, aqui no tertuliário, é um pedido que eu quero fazer de ajuda à comunidade conscienciológica, cosmoética internacional, aos intermissivistas, para me ajudar numa das questões do dicionário, que tem interesse de todos vocês e que vai fazer todo mundo também pensar nessa história. Na verdade, o assunto toca e interessa a todos vocês da CCCI. É de interesse geral. Por isso nós estamos chamando a atenção para isso. Aqueles que puderem aparecer, é de manhã, 8 horas. Eu falei que eu precisava só de uns 5 ou 10 minutos só para falar, mas a turma acha que é bom a gente debater depois qualquer coisa que tenha. Eu vou trazer e vou explicitar, então, tudo com calma, para ver. É um verbete só do dicionário que eu quero escrever, mais nada. Mas ele é brabo. Então, hasta amanhã, né, sobre esse assunto. Até amanhã. Vamos ver o que vai dar. Tá certo? 8 horas eu estarei aqui. A gente vê as coisas. Agora, gente, eu entrego o professor Leonardo Firmato para vocês. Pode usar e abusar. Que ele sabe tudo sobre esse assunto. Pode entrar. Leonardo, na página 12, Fatologia, você pega a 10ª linha de baixo para cima,
é o choque de opiniões, personalidades e estilos. Ok? E se você quis dizer de quem para quem, sei lá. O foco aqui é justamente na equipe, né, de EPICONS. Tá? Então, o que a gente quis aqui dizer com esse choque de opiniões, personalidades e estilos? Esse grupo, ele é heterogêneo. Como a própria definição coloca, né, são consciências, né, multimilenares, com série de experiências, são distintas entre si, de personalidade forte, não é isso? Com especialidades específicas. Então, isso aí, muitas vezes, num trabalho grupal, principalmente quando está iniciando a formação dessa equipe, ou seja, a transição de grupo para equipe, há esses choques de opinião, há um certo conflito que é fundamental para o próprio crescimento do grupo. Porque se ele é um grupo e está caminhando para a condição de equipe, esses conflitos, eles têm que aparecer, mas eles têm que ser absorvidos, eles têm que ser trabalhados, eles têm que ser superados para que haja no final uma confiança, a interconfiança, né? A confiança mútua entre os membros dessa equipe. Então, essa condição aqui ela é muito rica e ela deve aparecer. Naturalmente, no momento que esse grupo chega numa etapa, né, de autoeficiência, de alto desempenho, onde ela consegue olhar para si, ou seja, para os componentes, e olhando uma vez para os componentes, ela tem interesse, cada pessoa tem interesse no crescimento e no êxito pessoal desses componentes. Isso aí vai colocar esses choques em outro patamar. Então já não chama nem choque mais. São condições díspares, vamos colocar nesse sentido, isso não é um eufemismo, para que esses trabalhos sejam, que dê continuidade a esses trabalhos aí. Tá? Correto. Agora na página 14, Interaciologia, na terceira linha de baixo para cima, depois continua na segunda, a interação impacto-terapia tarística, cirurgias etológicas na equipe disfuncional. Ok. Isso aí também é importantíssimo em uma determinada fase do trabalho, e naturalmente isso aí vai no decorrer, né, do desenvolvimento da própria equipe, que é essa impacto-terapia tarística, onde é colocado exposto um determinado conceito ou um elemento ali funcional dentro da própria equipe, ou seja, é deslindado, né, é apreciado, e aquele EPICON mais lustro, ou um EPICON líder naquele momento evolutivo, que tem mais substância, tem mais vivência e experiência, pode utilizar dessa impacto-terapia para que haja uma correção de rota dentro do próprio grupo. Isso já aconteceu. Em várias instâncias, o próprio Conselho de EPICONs usou o recurso do professor Valdo estando aqui, para que a gente pudesse debater alguns assuntos e aprofundar. E com isso a gente teve um ganho muito grande com isso. Para conhecer, para entender o processo. Por exemplo, se você falar em autoconsciencialidade, isso é muito importante para a equipe dos EPICONs. Ou seja, você se reconhecer como consciência e entender que algumas características suas, ou processos pelos quais você está vivenciando naquele momento, que são positivos, e outros aspectos que precisam ser trabalhados, interferem na sua assistência. Então, essa autoconsciencialidade, na sua manifestação, eu diria diária, no seu cotidiano, perante aquelas pessoas que você assiste, perante os próprios amparadores, ela precisa estar muito alinhada ali, naturalmente, na cosmoética, não é isso? Correto. Então, isso aí, esses encontros, né, onde ocorre essa impacto-terapia, é muito importante para a correção de rota desses integrantes aí, dessa equipe. Tá, ok, obrigado. Leonardo, na página 13, efeitologia, você pode falar no terceiro efeito. Aliás, a terceira linha, o efeito da paradireitologia com bases evolutivas policármicas. Naturalmente, os EPICONs, né, que vão desenvolvendo, vão trabalhando aí, né, com a Max ProEx, vai esbarrar na condição da paradireitologia, né? E isso aí é fundamental para ampliar e descortinar aí os trabalhos evolutivos policármicos. Vai do ego, do grupo karma, até a policarmalidade. Então, invariavelmente, bate no paradireito, né? Então, essa é uma condição aí inaliável e não tem como tirar isso aí, vamos dizer, na linha de progressão e desenvolvimento da equipe dos EPICONs. Obrigada. Leonardo, na página 12, na fatologia, 12ª linha, nem no meio você coloca a condição de avaliadores cobaias. Eu comentei isso aqui,
e falei sobre a questão da experiência que nós tivemos até recentemente de estabelecer um grupo de EPICONs para poder avaliar, apreciar um determinado trabalho parapsíquico. E nessa condição de avaliar esse trabalho, naturalmente, os EPICONs são cobaias, é isso? Ao apreciar, ao se engajar, a estar imerso dentro de um campo energético, a aplicar as técnicas, né, desse trabalho parapsíquico, eles funcionam como cobaias. Cobaias no sentido aí de estar expondo aquilo que eles sabem, né, que eles conhecem, que têm experiência dentro da especialidade deles, e também na condição deles vivenciarem e expor a condição de limite, né, de desconhecimento e a própria dificuldade de conhecer né, o tema em questão. No caso aí, no exemplo, o desenvolvimento de um trabalho parapsíquico. E uma curiosidade, como é que vocês funcionam dentro do Conselho, na parte administrativa, na parte da eleição da coordenação, o tempo, a divisão de tarefas, a escala de cursos, como é que funciona isso lá dentro? Tá, perfeito. Isso aí é uma das atribuições do Conselho de EPICONs. A questão da liderança, essa liderança, até nesse momento, tá, ela é de 1 ano. E ao final do ano, tá, na última reunião de dezembro, é escolhida o líder, né, por votação. Então a gente passa por todos os integrantes. Hoje nós somos 25 EPICONs. Com o professor Walter, 25. É isso? Então todos participam desse trabalho e é votado, né, eleito aquela pessoa que vai trabalhar na condição de líder. Mas não podemos esquecer que esse grupo, claro, ele tem um coordenador, há uma liderança, mas ali todos têm uma parcela de responsabilidade. Então existe ali uma liderança pessoal, tá? E isso vai muito do trabalho que vai ser executado. Nesse momento nós estamos aperfeiçoando isso mais, à medida que a gente procura identificar as especialidades, vamos ter algumas atividades agora, de identificar as especialidades, os pontos fortes de cada EPICON, para que a gente possa ressaltar mais isso, conhecer mais os nossos colegas, até para poder ajudá-los a crescer e ter êxito, né? Se você não conhece a pessoa, não conhece a especialidade, ou tem uma noção bem superficial, isso não ajuda. Então todo o grupo fica ali naquele estado ali, muitas vezes de letargia pelo falta de conhecimento. Isso implica na dificuldade de decisão e outros aspectos aqui que eu até coloquei no verbete. Mas essa é a questão principal. A questão dos cursos, existe uma concentração maior no ECP2 e no acoplamentário, onde existem regras específicas, tá, para poder inserir os professores nesses cursos. Tá? Muitas vezes, por exemplo, a própria entrada do conselheiro, do EPICON, do conselho. Então, essa tecnologia é repassada aos coordenadores de curso, eles aplicam esse algoritmo, vamos dizer assim, e a escala é repassada, a gente discute a possibilidade de data, a gente troca a data se for o caso. Então, dá essa oportunidade aí da gente poder fazer esse intercâmbio. E logo depois dos cursos, tem um espaço, por exemplo, dentro do próprio Conselho de EPICONs, para que todo mundo fale um pouco sobre as atividades, né? Tanto no complementário, do SCP-2, tem outros cursos também, são cursos de campo também, no caso da OIC, que os EPICONs vêm e trazem ali, no caso, as informações, as experiências, as dificuldades, as facilidades, o que funcionou, o que não funcionou. Leonardo, mais uma pergunta. Só um minutinho, só lembrando que o Leonardo está colocando aí, de uma forma geral, a gente não mexe nessa escala, né? Não. A equipe, os coordenadores do Ele tem um algoritmo e do acoplamentário, eles fazem essa escala e passam para o conselho. Isso. E aí pequenos ajustes são feitos de acordo com a agenda de cada um. Exato. Né? É isso aí. E a gente sabe que tem um percurso, né? A pessoa ele é convidado para o conselho, depois, aí começa a dar os acoplamentários, até chegar ao SCP-2 ou SCP-3, né? Como é que vocês, como é que é a avaliação na hora de falar assim, ó, esse aqui já está apto, fulano já está apto para SCP-2, ou já está apto para SCP-3? Então, uma vez a pessoa é integrando dentro do conselho, ela está apta para dar o acoplamentário e o SCP-2. Isso é questão mais da escala. Por exemplo, essa turma agora nova que entrou, eles vão dar lá o acoplamentário mais à frente, porque já tínhamos feito a escala, então optamos para inseri-los, né, na escala atual. Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, tem 2 EPICONs no acoplamentário, mais um terceiro que são os nossos para poder entrar já e começar a trabalhar. Mas são EPICONs. E uma vez passado 2 vezes, ou seja, na condição de EPICON 1 e depois EPICON 2 no complementar, já passa para o CP2.
Então, geralmente, se o EPICOM entrou no conselho, né, atuando lá na condição de professor EPICOM, ela no segundo ano já tem condições de já dar o ECP2. O ECP3, quando são muito poucos, a gente ainda está engateando, está entrando ali, né, na condição de verificar quem são os EPICOMs, né, que estão disponíveis e têm condições de realizar o curso. Tem os EPICOMs mais experientes, que já atuam, né, já atuaram em outros ECP3, e estão esses EPICOMs que já fizeram vários ECP2, que estão também em condições de realizar o ECP3. Mas, a princípio, todos estão qualificados para fazer o trabalho. Você vai depender de outras variáveis também. Isso a gente está trabalhando nisso, para entender o processo da interassistencialidade, o que é relevante, o que é pertinente. Muitas vezes vale a pena levar selecionar um EPICOM, identificar um EPICOM para determinado tipo de tarefa, por exemplo, esse CP3, que tenha mais afinidade, mais, né, a relação com esse grupo. Então, isso aí está sendo discutido. Então, isso aí é um dos temas que está sendo trabalhado. Porque o objetivo central, tem vários, tá, do Conselho, é entender a condição do epicentrismo. Isso aí está dentro do nosso estatuto, né? Dentro das diretrizes de trabalho. É aprofundar a condição do epicentro consciencial, lúcido, e verificar aí o que pode ajudar, melhorar, por aí vai. Leonardo, em parapatologia na terceira linha, você fala do senso de paragrupalidade lúcida, fruto da coparticipação em curso intermissivo pré-ressomático. Pode aprofundar isso um pouco, por favor? Isso aí é uma condição de estudo, né? Vale lembrar que, naturalmente, dentro de um grupo, há pessoas com mais afinidades que outras. Então, é mais fácil você ali estabelecer empatia, né? Ele vai para uma amizade, e ali, né, tem a condição de interconfiança maior. Muitos desses colegas, né, ou dessas pessoas, muitas vezes compartilharam uma época no curso intermissivo. Tá? Eu coloco isso aí na condição de hipótese, tá? Para que a gente possa estudar aí da onde é que veio, claro, de outras vidas também, mas se houve uma coparticipação em determinado curso intermissivo, que acaba chancelando e aprofundando esses laços de amizade. Essa relação, né, que pode ser de 2, 3, 4 pessoas, mas que tem um forte elemento atrator. Mas o mais importante aqui é que, invariavelmente, se fez o curso ao mesmo tempo ou não, mas todos fizeram o curso, todos têm uma bagagem, todos têm um know-how, todos têm uma especialidade que estão trabalhando aí em várias vidas, o importante é estabelecer essa relação aí a partir do discernimento. Não a partir tanto dos laços, claro que é importante, da amizade, da convivência, mas mais em função da própria ideia, mais do conceito, né, da condição aí do conceito evolutivo. Com isso a gente executa mais o uso, né, ou exerce mais o uso da inteligência evolutiva, a gente burila aí outros aspectos da prioridade evolutiva, né, e burila aí todo esse relacionamento, como falei, do discernimento, que é a racionalidade, a logicidade, a partir do próprio mental soma. Então, isso é um exercício muito rico para que a gente possa aprofundar e entender mais esse grupo aqui. E, naturalmente, para a gente finalizar aqui, cada um teve tipos, vamos colocar assim, e níveis de curso intermissivo. Então, isso aí também é um tema para que a gente possa estudar. Dentro desse grupo heterogêneo, nós podemos também pensar que há elementos que já fizeram o curso intermissivo. É isso? Não é a primeira vez, mas está aí na segunda vez, sabe, na terceira vez. Então, isso aí enriquece muito o trabalho. Então, isso aí está colocando essa perspectiva também. Só mais uma pergunta. Na equipe de EPICOMs, cada EPICOM possui uma especialidade? Nós estamos fazendo um esforço para identificar essa especialidade, como eu coloquei anteriormente. Mas a gente pode perceber hoje, de um modo geral, que sim. Que em função aí de as vidas passadas, né? A pessoa, o EPICOM tem um traço específico, né, uma especialidade que a gente percebe que dá a ele uma força maior. Isso aí tem uma relação direta com a força presencial, né? Com a força presencial do próprio EPICOM na execução das tarefas, ao abordar o assunto, ou no momento que ele ou ela assimila esse trabalho, né, que está relativo à sua especialidade, tem relação com o seu talento, né? Está dentro da forma, ali está funcionante, isso ainda incrementa mais a força presencial do EPICOM, e isso mostra, né,
para ele, para os demais, uma força de aglutinação maior. Eu coloquei isso aí no final da caracterologia do verbete, que é essa aglutinação de formação desse grupo aí interassistencial, onde ele pode executar de forma plena aí essa liderança, aí, essa autoliderança nesse grupo. Então é importante pensar sobre esse aspecto também. Tá bom, obrigada. Ouvi relatos de soldados que, devido à forte intuição, quase igual a uma ordem interna, tomaram certas decisões que salvaram suas vidas e de seus companheiros. Seriam essas intuições inspiradas por amparadores ou guias cegos? Poderiam os amparadores se envolver em situações de combate? Olha, tudo é possível, né? Eles vão para ver se melhora o povo, para sossegar os ânimos, né? Nem sempre disso, tudo é possível, sim. Essas coisas existem. Firmado. Estão aí para amparar, né? Para socorrer. Aqui no BO. Pode falar. Me diz uma coisa, eu já ouvi falar assim, que algumas pessoas pensam que os epicons, assim, têm como endeusado, né? Os epicons, assim, como se comportamento tivesse que estar, ou não tivesse trapares. Vocês percebem alguma coisa assim nesse sentido, da própria comunidade? Sim. Olha, eu vou responder essa questão aqui, vamos fazer uma exposição aqui de um cenário maior. Quando a gente fala em equipe, tá, em grupo, nós temos aí 3 dimensões, né? A dimensão pessoal, a dimensão interpessoal e essa dimensão intergrupal, que é a relação do próprio grupo, né, da equipe, com o meio onde ele está inserido. Isso você está colocando. Por exemplo, tem um conselho de epicons e tem aí a CCCI. É isso? O importante salientar nesse verbete aqui, por isso que a gente coloca a caracterologia ali mais no aspecto pessoal, porque não adianta falar só em grupo, em equipe, porque o que vale ali é o elemento, a saúde daquela pessoa ali, o integrante dessa equipe. Seja ela de epicons ou a equipe funcional dentro da própria CCCI. Então, essa relação do eu, ela é decisiva na interação com outros elementos. Então, a gente pode falar aqui da autoaceitação, da autovalorização, da autoconfiança, né? A professora Adriana colocou da autoconfiança intelectual, é importantíssimo isso aí, em todos os trabalhos nossos, em função aí, né, da TARES, né? Pelo primado da TARES, a autossegurança. Então, essas condições acabam ajudando na abordagem mais construtiva desse elemento com o próprio grupo, que naturalmente vai o quê? Reverberar, vai influenciar no grupo externo. Então, todo esse trabalho aqui envolve a detecção ou a identificação de dificuldades pessoais não resolvidas pelas pessoas. É isso que você está falando aí. E isso existe naturalmente. Todos nós, dentro do Conselho de Epicons, estamos trabalhando, estamos desenvolvendo. Tem pessoas que já ultrapassaram uma série de limites, gargalos, e tem outros que estão ainda exercendo ou buscando passar por esses gargalos. O que é importante aí é criar um espaço, um ambiente para que essa experiência seja rica. Como eu comentei, né, o próprio Arlindo perguntou dos choques, mas que esse ambiente seja rico para que a gente possa superar isso aí e entender isso aí. E muitas vezes esses conflitos, são de falta de competência emocional. A base é essa. Então, o que a gente pode perceber é uma falta de competência emocional para que a gente possa desenvolver um trabalho mais pleno. Que, naturalmente, isso implica num clima emocional que é ruim para que a gente possa executar as tarefas dentro do próprio conselho. Isso é trabalhado dentro do conselho? O objetivo nosso é esse. A gente passou por várias etapas aí, né, para poder tocar nesses assuntos, nesses pontos. E hoje a gente tem uma perspectiva melhor, né? A partir do momento que a gente desenvolve tarefas para entender a especialidade do outro, a gente naturalmente, indiretamente, toca nessas condições também. Então isso é muito importante. Agora, o segundo ponto lá é a interpessoal. Então a relação, né, que a gente acabou de falar, só para a gente finalizar o raciocínio. E o outro seria o intergrupal. Agora, esse intergrupal é muito sério, porque uma vez relacionando com o de fora, a gente pode ter uma característica, por exemplo, de abertura, que mostra um nível de maturidade dos integrantes, de um relaxe, né? Ou seja, as pessoas estão desenvolvendo, elas não são perfeitas, não há necessidade de endeusamento, nem por parte de quem está lá dentro, nem de quem está lá fora, mas por um motivo de excesso de zelo, fazer as coisas muito corretas, não errar, está querendo acertar, isso é um componente, uma dimensão, esse grupo se isola, ele se torna inflexível, ele se torna rígido. Então há uma refratariedade.
E essa refratariedade, ela deve existir sim, como eu coloquei na fatologia, mas ela tem que ter uma permeabilidade para que haja esse contato. Então, hoje, por exemplo, nós temos algumas atividades que permitem que a gente possa colocar mais para fora o tipo de trabalho que é executado lá. Entende? Porque, assim, o que é feito, como é que são as dificuldades. E, naturalmente, o EPICON que tiver interesse de abordar isso, ele pode fazer isso num curso, numa atividade, né? Participar do Consim Cobaia. Nós tivemos uma experiência de alguns EPICONs participar da Consim Cobaia e por aí diante. Tá bom, obrigada. Alô? Oi, Leonardo, aqui. Por favor, em parafatologia, na página 12, de baixo para cima, a quarta linha, bem no finalzinho, você começa escrevendo o senso de intercooperação. Qual é a seção? Parafatologia, a quarta linha de baixo para cima. Isso aí não crescendo, esse é o objetivo central. O senso de intercooperação abrangendo a humanidade e a para-humanidade. Isso. Então, isso aí não crescendo evolutivo, uma vez a gente deixado o ego de lado, procurando aí o universalismo, a macrofraternidade, ampliando o processo de trabalho assistencial da TENEPS até a UFIEX, a ideia é abraçar a condição da humanidade e da para-humanidade. Esse é o objetivo ali central. E logo depois você fala do Agendex da OFIEX, você podia... Logo em seguida. Esse é um verbete, né? E, inclusive, okay. É um verbete. Ah, tá. Não sabia. Você quer estudar o verbete? Tá bom, então, tá bom. Vou olhar. Obrigada. Quem é que está aí com o microfone? Estou pensando, todo mundo profundo, né? Vocês não precisam ter medo do Conselho de EPICON, não. O objetivo, a gente está aqui para isso mesmo. Oi. Parabéns pelo verbete. Não, estou imitando a Natália. É importante perguntar mesmo, né? A gente pode na ter... página 12, na fatologia, você poderia colocar um pouco da sua vivência, outros EPICONs também? Quanto essa função está na... Peraí, de baixo para cima? Está na... Na fatologia? Na fatologia, de baixo para cima, está na primeira, segunda, terceira, quarta. Oitava e nona linha. A função de manutenção do equilíbrio entre a permeabilidade conviviológica e a refratariedade defensiva anti-assediadora. Isso. Como é que, assim, na sua experiência pessoal, foi o crescimento disso, o amadurecimento? Acho que deve ser uma função bem complexa, né? Isso aqui que eu acabei de falar na questão da dimensão intergrupal. Vamos para esse viés aqui que fica mais claro. Essa função de manutenção do equilíbrio entre a permeabilidade conviviológica, essa permeabilidade aí diz respeito a essa comunicação, a essa integração, esse abertismo em relação à própria CCCI, ou seja, o que está externo, tá? E essa condição aí da refratariedade defensiva são elementos ou condições que a gente tem que criar também uma defesa para o próprio trabalho. Não é a defesa dos EPICONs, é a defesa do trabalho interassistencial. Então isso é muito importante. Saber jogar com essas duas condições, ou seja, da refratariedade e da permeabilidade, ela é fundamental. E conviver com isso. O momento de você estar refratário, por defesa ao próprio trabalho, então isso aí não tem uma conotação pessoal nem grupal, ou seja, o grupo não está querendo defender, isso não é o objetivo aqui, defender o seu ego grupal, né? A partir do momento que a gente sabe, dentro da psicologia social e outras linhas, e dentro da literatura, a gente sabe que o grupo, muitas vezes, ele nivela por baixo, no sentido de proteger os egos, né? Proteger o próprio funcionamento dele, mas aqui a gente quer dar ênfase na questão dessa permeabilidade e dessa interlocução. E essa interlocução é muito importante, essa comunicação franca, essa comunicação aberta.
E essa comunicação, muitas vezes, tem dois elementos importantíssimos, que é a afirmação, isso é muito importante, que isso é um posicionamento, né? Não só dos integrantes, mas do próprio EPICON, na afirmação das suas vivências, né? Ele consolida isso aí a partir da sua verbação, da teática. E a questão da declaração. Por essa declaração, ela entra muito na gratidão, não é isso? No pedido de desculpa no sentido de consertar um erro, de uma forma ativa, rápida, se houve algum, né? Se saiu da linha, e por aí vai. Esses são os elementos importantes para a gente poder pensar. Ficou claro isso aí? Leonardo, Marilza, aqui no B. Parabéns pelo verbete, um verbete bem robusto, bem informativo sobre uma equipe que as pessoas não tinham muita informação. Eu queria, por favor, que você respondesse e exemplificasse na parapatologia, quinta linha de cima para baixo, a manutenção da uniformidade ascendente dos extrapolacionismo parapsíquico pelo saldo positivo existencial. Como acontece isso lá dentro? Ok. Isso aqui a gente pode levar novamente pelo aspecto pessoal, tá? Quando a gente fala aqui do extrapolacionismo ascendente, são justamente aquelas condições, aqueles ápices, né, de experimentações dentro do parapsiquismo que lançam o EPICON lá para frente, dentro do nível evolutivo, dentro da hierarquia evolutiva. Então ela pode perceber, tem uma percepção, uma autopercepção mais ampla, uma percepção que ele não tinha antes, e isso dá uma noção da linha de trabalho ou do próprio desenvolvimento do autoparapsiquismo. E essa manutenção é importante porque uma vez você identificando, você pode registrar, acompanhar e tirar todos os frutos positivos dessa experiência, para que ela passe a fazer parte das suas manifestações futuras, das suas internações com seus pares ali, né, evolutivos, para que isso tenha um ganho de fato. Ou seja, trocando em miúdos, o conteúdo do fenômeno parapsíquico que deve prevalecer. Se você experimentou ali um extrapolacionismo impactante e esse conteúdo foi apreendido por você, isso vai mexer com você e vai colocar você em movimento para uma reciclagem, né, por exemplo, para uma mudança de perspectiva, uma mudança de rota. Isso naturalmente afeta a sua disposição em relação a você com o grupo, isso afeta a relação com a Equipex, isso amplia seu nível de amparabilidade e aí vai sucessivamente. Muito bom. Leonardo, nessa questão da refractariedade para proteger o trabalho, quais são as posturas, as técnicas, as práticas energéticas, a forma de relacionamento com os outros, que você vê que são cabíveis e, digamos, cosmoéticas nesse sentido, e às vezes que até podem se prestar a uma interpretação de arrogância ou de uma certa... Como é que você vê essa linha entre aquilo que é cabível nesse sentido e aquilo que passa da linha e que não é positivo, inclusive, para a comunidade? Um aspecto importante dessa refratariedade é a informação, é lidar com a informação, é isso? Muitas vezes, dependendo do trabalho interassistencial que está sendo feito, é importante você manter essa informação dentro do circuito, né, do conselho, ou seja, aquilo que é pertinente àquelas pessoas que estão executando a tarefa assistencial. E essa informação ela é muito importante, porque isso aí tem relação com a dosificação do trabalho interassistencial, né? O próprio limite, até onde você vai, o limite da própria pessoa, o grupo que você está atendendo ali. E se esse atendimento é por etapas, cada etapa ela tem uma informação, ela tem um conhecimento. Então é importante essa refratariedade, para que, de fato, a gente consiga o êxito, né, interassistencial, tá? Seja no indivíduo ou no grupo. Agora, muitas vezes o excesso, eu coloquei aqui no verbete, é aquela condição do salto alto. Vou usar uma metáfora, né? Naturalmente, todos estão pisando em ovos. Estamos pisando em ovos em função da condição. Né? Nós somos vitrines, né? Muitos já falaram isso aqui, essa condição do EPICON, e muitas vezes há um excesso de zelo. Então, a pessoa ela anda de salto alto para poder estar acima desses ovos, para esses ovos não se quebrar. Vamos colocar dessa maneira. Está claro isso aí? Então, há um excesso, novamente. Isso não é desnecessário. Então, pode criar uma antipatia, pode criar uma refratariedade negativa, por uma inabilidade do grupo ou da pessoa de transmitir, talvez, no caso, uma insegurança ao pisar nos ovos. Tá? Ficou claro?
Um aviso da equipe técnica. Aviso aos teletertulianos. Favor enviar as perguntas através do e-mail tertulias2012@gmail.com. Vou repetir. tertulias2012@gmail.com. Só tem um ponto depois do meio. Parte outra. Mas sempre tem mais de um. Esse aqui é só um ponto. Pode? Leonardo. Agora é a nave capitânia. Leonardo. Na fatologia, na segunda linha, essa frase. Nem toda equipe é um grupo, mas porém nem todo grupo ser equipe. Você pode aprofundar? Eu sou retardatário, então... Não, perfeito. Se você já explicou, por favor, você pode repetir? Essa pergunta ela é pertinente aqui, eu até tinha puxado uma folha aqui, eu queria falar sobre isso aí. É o seguinte, já tinha comentado que existem etapas, dentro da literatura, quando vai estudar sobre equipe, grupo, eles caracterizam lá 5 etapas importantíssimas aí, que todo grupo, na formação de equipe passa. É interessante que muita coisa, de fato, ela acontece, vamos dizer assim, em todas as equipes. E quando a gente fala na questão da equipe, a diferenciação mais importante é quando essa equipe, ela, além de ter um objetivo em comum, esses integrantes eles conseguem identificar esse objetivo em comum e eles verificam que só podem alcançar esse objetivo a partir do somatório de esforços, da colaboração, da responsabilidade mútua ali dos integrantes. Então, esse é um ponto aí importantíssimo. O outro ponto, para diferenciar a equipe de grupo, esse grupo, muitas vezes, eles não estão tão alinhados, mas eles têm lá uma meta, claro, tem um objetivo. Mas esse grupo, ele pode estar sendo formado só para poder atender uma meta, um projeto, e esse grupo, muitas vezes, ele não tem uma preocupação para atender o crescimento e o êxito dos integrantes. Aquilo que eu acabei de falar. E um outro aspecto importante em uma equipe, os elementos eles estão integrados para criar habilidade em lidar com assuntos mais difíceis, sutis e geradores de conflitos. Isso aí é a base da interassistência. Então, a partir de cada componente, por exemplo, ele exercendo a anticonflituosidade, ele é capaz de atender esses conflitos, frutos da própria assistência. Toda a assistência ela vai gerar um conflito. Mas esse conflito, por exemplo, não é da pessoa. Esse conflito é externo. O professor Valk já bateu várias vezes sobre esse assunto em tertúlia, e isso é importantíssimo para o desenvolvimento de uma equipe. Então, esses conflitos que podem surgir de dentro dessa equipe e os conflitos que podem surgir fora dessa equipe. Então, a parte central seria isso aqui. O outro item, existe uma série de itens aqui, que são colocados por alguns autores, tá? Que vale a pena a gente colocar aqui e falar. Por exemplo, o que seria aí algumas características de equipe? Compreende os objetivos e querer alcançá-los de forma compartilhada. Então, isso já colocou isso aí, está bem claro. Existe aí a comunicação verdadeira, eu falei um pouco sobre isso aí, na questão da afirmação, das vivências. É publicação que você falou, publicação verdadeira. Comunicação verdadeira. Publicação. Comunicação. Comunicação, tá. Comunicação verdadeira. É a glasnost, a transparência. Isso aí ajuda muito, por exemplo, uma equipe é onde as opiniões divergentes são estimuladas, eu comentei isso aí anteriormente também, para que a gente possa superar isso aí, não acobertar nada. A confiança é grande entre os integrantes dentro de uma equipe, e com isso eles podem assumir mais riscos, isso não tem nada a ver com riscomania, são riscos assim de experimentação, uma certa ousadia e coragem, mas dentro de um limite até certo ponto conservador, cosmoético, nos trabalhos interassistenciais. Isso aí entra a criatividade até certo ponto. Entra aí o respeito, o abertismo e um nível alto de cooperação entre os integrantes. Então, isso aí são alguns elementos que a gente pode estudar aí, que diferenciam a equipe do grupo. Tá, ficou claro aí, Tânia?
Ficou. Então, o grupo é o primeiro momento. Quer dizer, de repente, pessoas se reúnem para assistir um show. É um grupo, é isso? É um grupo. A equipe tem todas essas qualificações. Pensa assim, faça a pergunta. A pergunta vale assim, olha, nós somos aqui um grupo de pessoas. Nessas tarefas aqui, ou você elege uma tarefa que é comum a todos, será necessário o empenho de todos para executar essa tarefa? Se você responder sim, isso aí está mais para a equipe. Beleza. Beleza, muito obrigada, hein? Professor Leonardo, poderia falar sobre as atividades básicas da equipe de EPICONS Lúcio da CCCI? Os EPICONS presentes atividades básicas. Bom, os EPICONS, eles são responsáveis por cursos, né, atividades, principalmente aqueles de formação de campo bioenergético. Então, tem dois cursos aqui muito importantes, que é o acoplamentário que ocorre aqui no CAEC e o ECP2, que é um curso do Instituto, né, que acontece nas cidades, e tem também, claro, no exterior, o Advance 2 e o Advance 1, né, e que são parte, né, do trabalho deles. As atividades que a gente tem aqui são das dinâmicas parapsíquicas, tem as atividades dentro do próprio conselho, mas o importante, né, além dessas atividades básicas, é o que cada EPICON ele pode desenvolver a partir do seu nível de expertise. Eu coloquei lá na numerologia, depois vocês podem dar uma olhada aí, né, uma ordenação, uma organização aí dos vários níveis e etapas, né, dentro da condição aí de EPICON lúcido. E por aí a gente pode aí verificar quais tipos de atividades básicas cada um executa. Isso tem relação com a SC, que ele ou ela estão voluntariando, tem relação com o trabalho que está sendo executado, né, com o verbete que escreveu, né, da teática, da verbação, isso aí tudo é muito importante. Leonardo, aqui no ar, justamente na enumerologia... Onde? Desculpa. Na enumerologia, o último item, o penúltimo item da enumerologia, página 14. Penúltimo. A equipe de EPICONS lúcidos exorcistas extrafísicos, portadores de paramicrochip. Podia expandir isso. Tá. Tá. Ok. Vamos entender o paramicrochip. O que é o paramicrochip? É uma parapeça energética, não é isso? Pela própria definição, tem um verbete sobre isso, você pode aprofundar, que está ali, foi inserido no paraencéfalo do macrosoma. Tá? Sei que isso é complexo isso aí, mas nos ajuda a entender um pouco o aspecto aí extrafísico, né, da extrafisicalidade do paramicrochip. E esse paramicrochip, ele acaba impulsionando, intensificando as energias, tá, do EPICON, da consciência, e com isso amplia o nível de telepatia com a equipe extrafísica. Então isso aí potencializa a força presencial, o próprio trabalho com as energias, o acesso às centrais extrafísicas de energias, né, e as demais, no sentido de realizar assistência, o desassédio. Então essa condição aqui específica dos exorcistas extrafísicos é justamente na condição do desassédio. Isso aí entra a nível individual, a nível grupal. Então essa aí é a máxima que a gente quer colocar aí. No sentido de o EPICON estar projetado para fazer esse trabalho, ou ele está no intrafísico mesmo, ou os dois casos? E isso depende, né? Pode estar o EPICON, por exemplo, um acoplamentário, fazendo um acoplamento áurico, ele passa no segundo nível para uma assimilação simpética, que é uma assimilação simpática, que é uma interfusão mais profunda das energias. E com essa interfusão, com essa assimilação, ele busca as energias do outro, não é isso? Há uma interfusão, então há uma troca de energia. No mesmo momento que ele emite, aceleriza energia, ele pega a energia lá da pessoa, não é isso? Então, nesse processo de assimilação, de interfusão das energias, pode ocorrer o desassédio aí. Tá? Isso é na condição, né, do encaixe pleno aí dos veículos de manifestação da consciência. E pode ser realizado também fora do corpo. Você pode pensar assim, o arco voltaico. O arco voltaico ele pode ser aplicado por uma consciência ou uma consciência projetada. É porque quando você colocou exorcismo aqui, eu estava entendendo a questão até de uma possessão, uma coisa mais
braba, mas forte, né? Não só um desassédio normal. Aí assim. a gente pode qualificar isso, né? Assim, é um grau, um nível, vai depender do trabalho. Aqui é bem amplo, tá? Amplo na condição do paramicrochip, né? Que é uma condição peculiar, específica. E como esse paramicrochip ele funciona para ampliar esses trabalhos em diversos graus que você está colocando. Níveis. O exorcismo para valer, onde tem lá o poltergeist, onde vai um grupo de pessoas e tem o líder ali, né, do trabalho que vai executar o processo. Pode ser um portador de um microchip que vai fazer um trabalho, né, junto com a equipe, né, como um todo. Isso vai depender do grau e do nível. Isso vai variar. O mais importante aqui, que a gente colocar na numerologia, é essa equipe de epicons lúcidos, exorcistas extrafísicos. Então há uma especialidade aqui, é isso? Há uma experiência, há uma vivência maior, há uma teática, há uma verbação, podemos colocar dessa forma, e esses epicons lúcidos são portadores de para o microchip, que conferem a esta equipe esse nível de êxito. Um aporte maior, no né? desassédio. E a outra dúvida, só completando aqui, é na interaciologia. A interação ficha na pessoal... página? É página 14 ainda. Interaciologia. A interação ficha pessoal autoconscienciogramática, subprodutos sadios das tarefas interassistenciais grupais. Pode expandir isso também? Tá. Essa ficha pessoal aí é um processo intrínseco do próprio epicon, no caso. É isso? Que tem relação com o aspecto da avaliação conscienciométrica, da busca do entendimento dos elementos que fazem parte ali da sua personalidade. Né? Aí entra ali, no caso, os talentos, as habilidades. E, naturalmente, são os subprodutos, as consequências, são as tarefas interassistenciais grupais. Uma forma da gente entender isso melhor, então eu vou voltar aqui, que é um ponto importante que tem lá no estrangeiro, na parte do estrangeironismo, é o seguinte, é o Codex Sutilis Pessoal. A gente tinha comentado sobre isso aí, mas é importante a gente falar. O que seria o Codex Sutilis Pessoal? É o Código Evolutivo Pessoal, que seria uma compilação de condições evolutivas avançadas pessoais identificadas, né, pela consciência, ou pelo epicon, a serem desenvolvidas. Isso aí acontece ao ressomar. Então, alguns exemplos. As normas, os princípios, as praxes, né, a forma de realizar as coisas, a ortopensanidade, o autocomportamento cosmoético. Esse autocomportamento pode ser policarmo, dependendo da embocadura, do nível dessa consciência, do epicon. Que isso tudo traz uma condição de entendimento dele próprio, que naturalmente vai ter consequências na assistência. Um exemplo, a alterância cognitiva, os retrogescons, entra aí as autossenhas, né? O calculismo cosmoético, interassistencial, a autoafirmação, por exemplo, a autoconfirmação, né, do megafoco proexológico, para dar continuidade aos trabalhos. Então, isso tudo faz parte dessa composição, dessa compilação de condições evolutivas intrínsecas à consciência ao epicon. Está claro isso? Então, seria uma série de talentos, de habilidades que essa consciência traz consigo mesmo, fruto do processo do passado, que ela identificou, que ela burilou, que ela expôs isso aí no dia a dia para poder assistir o outro. Essa é a ideia central. Muitos epicons já vêm naturalmente com a predisposição maior de trabalhar com parapsiquismo. Há um desenvolvimento maior com as energias, e com isso ele já pode pegar esse fio, esse processo que já está latente dentro do universo de manifestação dele ou dela, para poder realizar ali a assistência. Obrigado. Leonardo, Osvaldo aqui acima no ar. Fica bem claro para mim o que você falou, da diferença entre grupo e equipe, certo? Agora, me fez lembrar isso, um artigo que publicou já faz alguns anos, o Peter Drucker, justamente para diferenciar os diversos tipos de equipes. Ele, para dar o exemplo, mencionava o caso de, no esporte, a diferença entre funções e responsabilidades que você tinha nas equipes de beisebol, de futebol americano e de tênis. Justamente pelas diferentes características que cada jogador formava parte dentro da equipe. Ou seja, o jogador de beisebol
se caracterizaba por las posiciones fixas con especialidades bem definidas. No caso do futebol americano, gera mais um trabalho mais em equipe, no sentido de o intercâmbio, certo, de posições, até chegar no final na equipe de tênis, onde são totalmente intercambiáveis as funções e responsabilidade durante a partida. Eu te pergunto, dentro da equipe dos Epicons, qual desses 3 tipos de equipe se caracterizam ou é uma mistura de ambos? Isso é uma questão de prova, né? A, B ou C, é isso? Bom, eu acho que é um pouco de cada um. Eu não tenho muita experiência do lado do esporte, eu sou ignorante em esporte, eu entendi as suas colocações, mas o mais importante aqui, o fundamental, é você aproveitar a complementariedade, ou seja, dos trabalhos especializados de cada EPICOM. Então, isso é importante pensar, complementariedade dos trabalhos especializados. E isso, naturalmente, numa equipe mais avançada, nós estamos falando aqui de EPICONs, nós estamos falando, então, de evolução, nós estamos falando de cosmoética, nós estamos falando de multidimensionalidade, nós não estamos falando de equipe técnica de venda, por exemplo, da eletronáutica. Ninguém vai ganhar um bônus aqui, ninguém vai ganhar um salário, esse aqui não está dentro, né, do escopo. É importante a gente, então, entender que todo esse trabalho aqui é baseado no princípio da descrença, não é isso? Principalmente cada elemento dentro da equipe. E é importante, quando a gente fala em especialização, é falar da autonomia técnica com interdependência. O que seria isso aí? Então, essa autonomia técnica, a partir da especialidade, ela tem esse know-how, a pessoa tem esse know-how, ele pode funcionar dentro de uma equipe. É muito comum isso na equipe de saúde, né, onde existem ali vários profissionais de saúde com vários níveis, desde o médico, enfermeiro, auxiliar, cada um tem uma técnica especializada numa área. E para que, de fato, o paciente, nesse caso, melhore, é importantíssima essa autonomia, né? Essa autonomia técnica. Mas tem um fator que é imprescindível aí, que é interdependência. Então, ou seja, se nesses exemplos, esses 3 exemplos que você colocou, entra essa questão da interdependência, que é essa dependência aí mútua, né? Cosmoética, interassistencial, né? Necessária dentro do processo evolutivo, principalmente ele grupal, dentro de uma Max Proex grupal, ela é funcional, ela é positiva. Então, de novo, é uma autonomia técnica especializada de um componente desse grupo, mas com interdependência, onde há interlocução, onde há comunicação, né, para que todos ganham e, de fato, o resultado seja profícuo, seja efetivo. Ok, obrigado. No verbete do dicionário, na equitexologia, página 53, as tarefas do intercâmbio das consciências parapsíquicas com os réus lúcidas. Poderia dizer quais são os critérios que são utilizados para classificar uma consréu como lúcida? Eu estava esperando que essa pergunta aparecesse, porque isso não é comum a gente falar em consréu lúcida. A consréu lúcida é aquela que já foi desperta dentro da baratosfera para ser assistida. Essa que é a consréu lúcida. E essas é que nós trabalhamos aqui com muita gente que aparece aí. Principalmente as consciex que vêm por aí. Muitas dessas, por exemplo, às vezes são até encaminhadas para curso intermissivo, mas muitas estão preparando para renascer por aqui. Então é muito importante. Agora, poderia dizer então quais são os critérios? Os critérios é justamente que a pessoa já chegou num nível de assistencialidade, de receber assistência, de a gente se dedicar a ela. Agora, para você, o epicentrismo consciencial lúcido é uma função pré-estabelecida e definida no curso intermissivo ou pode ser conquistada independente do curso na vida intrafísica? É importante a bagagem da consciência, sempre levar em consideração também a ficha evolutiva pessoal, né? A questão do mérito, né? De um trabalho aí sendo executado, não agora nessa vida só, mas de uma vida até pretérita. Então a gente poderia responder que tem uma relação, sim, com o curso intermissivo, que isso já vem de trás, isso é um contínuo, isso é um crescendo
que naturalmente, dependendo da própria pessoa, né, de identificar esses potenciais e na oportunidade de melhorá-los, na oportunidade de burilar nesses talentos, né, para se tornar um EPICOM, por exemplo, e trabalhar como EPICOM, isso aí pode ajudar muito nesse contínuo, ou seja, nesse crescendo aí, né, passando pela TENEPS, passando pela UFIEX. Então, isso aí entra mais, novamente, da ficha evolutiva pessoal e a questão do mérito da consciência. Leonardo, a especialidade do EPICOM dentro do Conselho é uma opção pessoal ou existe alguma técnica, alguma forma de definição? Nós vamos definir esse trabalho, né? Mas claro que o EPICOM ele pode falar o que ele acha, né? O que ele pensa e onde ele se sente mais confortável, onde ele se sente mais interatuante, onde ele tem um efeito maior. Agora, naturalmente, existem ali talentos, quando a gente fala, né, especialidade, tem uns talentos, algumas capacidades que estão ainda dormentes, né, que não foram ainda buriladas. E que o próprio fato de a gente estar aqui hoje, isso é para todos, principalmente para os EPICONs, participando das tertúlias, participando das atividades da CCCI, é um elemento forte para justamente, vamos dizer, cutucar, é isso? Há um processo de autoenfrentamento do próprio EPICON, para ele identificar aí quais seriam as especialidades dele. Então, tanto por exemplo, as etapas difíceis, né, de conflito, como a gente colocou antes, né, que é necessário aí uma auto-organização maior do próprio EPICON para enfrentamento dessas situações, não só com ele, mas com o grupo como um todo, e isso dá uma noção boa daquilo que precisa ser trabalhado. E quais são as especialidades, onde ele se sai ou ela se sai bem. Isso aí ajuda muito. A própria pessoa ela pode falar isso. Naturalmente, quem convive com ela pode ajudar, né, e apontar algumas facilidades que direcionam aí para a especialidade. Aí entra o Mata Pensene, entra esse processo todo. Leonardo, Marilza, em tecnologia, na página 13, na quarta linha de cima para baixo, a técnica do sobreparamento analítico. Em seguida, você coloca a técnica de enfatizar os trafares acima dos trafores acima dos trafares alheios, em busca de aglutinação interconsciencial. Tá. Essa técnica do sobreparamento... É um verbete. É um verbete, exato. Só que o verbete é só sobrepairamento, né? Você colocou o analítico. Eu falei, gente, como é que fica isso? Para sobrepairar, você já tem que ter uma visão bem analítica da situação para você se separar dela, né? Você já tem que estar bem mental somático, né? Então, deve ser um raffinê aí de um sobrepairamento. Queria que você falasse um pouco sobre essa postura e em seguida dessa outra técnica, de enfatizar os trafares. Porque, às vezes, em que nível que isso acontece? Eu acredito que seja num nível bem elevado. Marisa, eu vou responder só uma pergunta, a gente passa para o trabalho e aí para dar o tempo certinho aqui. Tá bom. Então, o sobreparamento, você já respondeu boa parte, tá? É isso mesmo, analítico, no sentido de você analisar, você passa um pente fino e você naturalmente utiliza isso como técnica, né, o tempo todo, 24 horas, para que você possa exercer a sua assistência de forma mais plena. Nada melhor do que você sobreparar, né? Principalmente, a gente falou muito de conflito aqui, mas você se distanciar de uma forma analítica, reflexiva, ponderar, com discernimento, para que você possa aí aprofundar e realizar plenamente, né? Sem se manchar ali com o processo. Tá? E a segunda eu respondo aí depois do trabalho. Então vamos abrir um parênteses. Pedimos, por favor, para desligarem os celulares e não teclarem os computadores na hora da megaforização. Obrigada.
Como é que foi você na situação? Foi uma experiência muito boa. E a pressão, é como se eu tivesse me transformado só em cabeça, né? Então a pressão era toda na cabeça, a pressão muito forte na lateral da cabeça, tanto na direita quanto na esquerda, e no frontochakra. E no fim, foi no corono chakra. Então a pressão foi toda craniana. Você está sentindo bem agora? Sim, muito bem. Então tá bom. E você, Ari, como é que foi? O senhor sabe perfeitamente bem que eu passei por 4 cirurgias. Eu sei. E o senhor me disse uma vez que eu teria que vir para cá para que o senhor pudesse me ajudar. Não foi eu, mas os amparadores. Exatamente, o senhor e os amparadores me ajudaram. Muita energia dessa vez. Você chegou a sentir? Eu tive eu senti uma energia muito forte e parece que uma resposta a todos aqueles pedidos que eu tenho feito, que eu preciso de tempo para me realizar tudo aquilo que eu pretendo. Eu acho que eu vou conseguir. Te deram tempo. Exatamente. Isso é muito importante para mim e para todos nós. Você está sentindo bem aí agora? Tudo bem, estou me sentindo muito bem. Então tá bom. E agradeço a minha amiga aqui por ter me convidado para essa embolização. Muito obrigado. Pensou no meio da tudo. Exatamente. E você, como é que foi? Não, professor, muita energia, principalmente na cabeça, muito bem-estar, tudo tranquilo. Está sentindo bem? Muito bem. Okay. Não, ambiente muito assim, sabe, serenões. São serenões que vieram aqui hoje. Turma bem tranquila. Alto nível. Muito obrigado a vocês.
Você sentiu aí as energias, essa avalanche de energias aí desse campo? Uma avalanche mesmo. Eu senti, embora eu senti bastante intenso agora, a minha percepção maior foi no campo anterior, enquanto eu estava esperando. Percebi que trabalharam bastante em mim lá. Quando eu sentei aqui, Você já estava preparado. eu estava meio preparado, mas disparou o Já card. tinha feito o vestibular, exame de admissão, passou. Embora houve o meu card disparou e tal, mas logo eu já acalmei. Eu percebi que trabalharam muito no meu frontal chakra, no meu coronal chakra, e agora mais no final no cardio chakra. Bem intenso mesmo. Está sentindo bem agora? Estou sentindo. Então tá bom. E você, como é que foi? Professor, foi uma sensação muito boa. A princípio eu senti que havia um conjunto aqui, né? Pessoas assim, tipo, eu não poderia sair desse ambiente. Existia assim uma unificação das energias. E assistência parece que deveria ser feita aqui, nesse ambiente. Assistência. E eu senti como se todas as energias se unificassem e todos juntos fariam essa assistência. E todo mundo entraria numa sensação... A influência do campo, é como o campo age. Ele atua desse jeito. É assim mesmo. E bem no final eu senti uma energia vindo de cima, muito grande. Né? Me deu uma sensação muito boa, muito intensa, muito bom. E você, como é que foi? E agradeço a eles terem me convidado. Foi muito bom, eu senti muita energia, já sentada ali como ele, já começou o vestibular, né? E eu já comecei a sentir ali lacrimejamento, engasgo na garganta, tudo ali em cima. E dão uma limpeza, né? Fizeram. A pessoa chegar aqui. Foi a impressão que eu tive. Já, hoje de manhã eu já pensei que talvez pudéssemos estar aqui, né? Foi, né? Então já tive um tipo de uma intuição. Você fez evocação. E depois sentada ali foi a preparação, e aqui foi muito intenso. Eu percebi mexer no umbilical chakra. Você é muito aberta de energia, a gente viu aí no campo. Você é aberta. Eu me disponibilizei, né? Eu pensei, lembrei do acoplamentário, que eu também me disponibilizo, e falei, eu vou me disponibilizar para assistência. Foi muito intenso, muito mesmo. Percebi. Acho que valeu então, né? Muito, estou muito tranquilo. Por isso que eu tranquila. estava falando, uma avalanche aí de energia. Foi mesmo. Às vezes, né? Você está bem, né? Foi um presente. Muito obrigado, valeu. Qualquer coisa a turma vai usar vocês como doadores. Vocês estão bem. Estamos aí. Alô? Posso usar um pouquinho esse horário? Só porque chegou mais gente, professor? Para lembrar quem não estava aqui no começo da tertúlia. Isso. Falar de novo, né? Que amanhã vai ter uma reunião extraordinária aqui no Tertuliário, amanhã, sexta-feira, às 8 horas da manhã, com o professor Valdo, que ele quer passar algumas informações e pedir uma certa colaboração dos intermissivistas para os trabalhos em andamento. Então, seria importante quem pudesse participar amanhã às 8 aqui, para que a gente possa aí reunir e conversar sobre esses assuntos, tá? Quem tiver alguém aí que não está presente, mas é vizinho, é colega, puder avisar, bem? Obrigada. Bom, eu vou retomar aqui a pergunta da Marilza, na página 13, seção Tecnologia. A segunda pergunta foi em relação aqui à técnica de enfatizar os trafores acima dos trafalhos alheios em busca da aglutinação interconsciencial. Essa é uma técnica, vamos dizer assim, universal, interassistencial, para que a gente possa aglutinar as pessoas. Ou seja, a gente vê o lado positivo forte, ressaltando esses lados positivos fortes, a gente consegue ter um êxito melhor no grupo. Né? Não adianta ir
pelo lado negativo, o lado pior das pessoas. A gente tem que ir pelo lado melhor. Aquilo que a gente pode superar, que a gente pode utilizar para superação, no caso aqui do verbejo, da própria equipe. Leonardo, por favor, na página 14, em interaciologia, a quinta linha, a segunda interação. Quinta linha. Isso. Interação. Impactoterapia, tarística, cirurgias etológicas na equipe disfuncional. Eu respondi isso aqui para a linha no início da tertúlia. Vamos lá. Essa impactoterapia tarística aqui, ele é fundamental, mesmo se tratando de um grupo de EPICONs, de equipe de EPICONs, para que haja a correção da rota de trabalho assistencial. Seria aí um momento crucial para poder deslindar algo, esclarecer algo, que até aquele momento ele está obscuro, não está claro, por falta de experiência, né? Por uma falta de avaliação, né, dos pormenores, e isso aí acaba, nesse caso, correndo uma cirurgia dos comportamentos da própria equipe disfuncional. Pode ser uma equipe de 2, 3, 4 pessoas. Então, essa inserção com novas informações, né, no caso a TARES, ela pode elucidar, ampliar, clarificar uma série de coisas. E o próprio conselho já passou por isso. O exemplo que eu dei foi, muitas vezes, a gente já teve contatos, né, solicitações por parte do grupo em relação ao professor Valdo, na condição de EPICON mais experiente, para elucidar um determinado ponto ali que a gente estava, né, em ponto morto, né, ou numa marcha errada ali dentro do próprio trabalho. Isso, às vezes, é muito funcional, às vezes não é muito funcional e assistencial. Uhum. E uma curiosidade, você acha que pode acontecer de alguém ter a percepção, já pode ter acontecido, não sei se isso realmente é verídico, da pessoa entrar para o grupo de EPICONs e depois sair por não dar conta, ou para acontecer alguma situação específica? Não, isso é possível, é possível. Como se fosse entrar no curso intermissivo e depois sair. Isso é possível. Naturalmente, como eu coloquei aqui, há uma série de desafios, e muitas vezes é a condição, né, a mais séria é a condição emocional, que eu coloquei aqui anteriormente, né? Que a pessoa ainda está disfuncional, está patinando aí no aspecto emocional, ela pode exagerar, pode ter uma ampliação de algo que não existe na própria... eu coloco aqui no verbete a questão da pessoa achar que ela é o tal, né? A colega utilizou a palavra endesolamento, não há necessidade disso, mas a pessoa pode confundir isso aí. Mas é muito difícil hoje em dia, dentro da condição que nós temos hoje, de esclarecimento, né? Eu acho que uma das funções mais importantes que a gente tem em todo o trabalho, principalmente aqui nas tertúlias, é a pessoa ela buscar entender um pouco mais acerca de si mesmo e ela identificar em que nível evolutivo ela está. Então, isso aí já está sendo feito de forma direta e indiretamente uma série de profilaxias para esse tipo de coisa não acontecer. Talvez lá atrás, no passado, estava mais difícil, as informações não chegavam, não estavam muito claras as coisas, ainda estavam obscuras, a gente não tinha muito espaço para poder estar debatendo isso tudo, mas hoje com esses debates, né, ininterruptos, diários, isso já exerce uma força profilática muito grande nesse sentido aí. A gente poderia falar em outros mataburros, outros gargalos, mas talvez esse aí cada vez menos. Gente, existe um saldão de livros na FENAC com até 80% de descontos. É muito livro que está lá. É só pegar www.fenac.com.br www.fenac.com.br. Seria bom quem quiser ver os saldos. Tem muito livro bom no meio, tá? Vale a pena ver. Leonardo, agora a equipe tem se ampliado, né? Agora está um grupo maior, né? O que vocês têm como meta, ou plano que você já pode falar, que vocês pensam em fazer brevemente, assim? O que vocês têm de meta? Assim? Cristina, na cara que está aqui, não. É Natal. Então vou responder por ela, né? Quer falar? Teu Moacir, quer falar? Eu tenho que ver o chefe primeiro, né? Tem que checar se está... Então, posso falar? Você que é o homem que está aqui. Então, perfeito. Quem é que criou o assunto? Foi você. Perfeito, vamos lá. Não, mas os pares, né?
Tem que sobrar uma hora para mim, né? Você faz parte, tá certo. Vamos em frente aqui. Uma das metas que eu comentei aqui é esse trabalho aí de identificação das especialidades, né? Hoje o grupo ele está mais maduro, é possível a gente executar uma série de tarefas, né? Que já no passado a gente não seria possível, né? Pelo próprio compromisso de cada EPICOM com as tarefas individuais, né? Então não havia ali um interesse tão forte em relação ao próprio grupo, a equipe, ou vislumbrar, ou ver a possibilidade de uma série de ganhos, né? Ou seja, de tarefas que poderiam ser executadas em conjunto. Então hoje há uma visualização maior sobre isso aí, né? Esse trabalho então tem sido assim, feito de forma sistemática, né? Estou vendo a professora Marina ali, estou sentindo você, acho que você está pensando em mim. Vou virar aqui o livro da TENEPS. Estou querendo que você pense em mim. Não, eu vi que você está pensando, até virei, ela está pensando em mim, aqui que eu senti. Quer falar? É uma das metas que está em andamento. O Conselho de EPICOM, juntamente com o Colégio Invisível da Tenepsologia, tem um livro sobre TENEPS, sobre experiências, né? A atualização do manual da TENEPS com a realidade dos tenepsistas hoje em dia. E é um mega desafio, né, Leonardo? Isso é um mega desafio. Estamos em frente. Obrigada. Dentro desse contexto, ontem o professor Valdo me mostrou umas metas que ele está passando para o Flávio em termos de estatísticas pessoais, e uma delas tem a ver com o conselho. Ele tem como meta, nós temos aqui na CCCI 100 EPICONs despertos. Então acho que isso responde um pouco o João Paulo, a gente vai levar isso lá para o conselho. EPICONs despertos. Então, lúcidos despertos. Não é só interespeciais, EPICON, parapsíquicos. 100. Nós já temos um quarto, ninguém pode estar reclamando. Pois é, esse é o problema. Até um quarto. 25, exatamente 25 pessoas. É. Vamos em frente. A questão da desperticidade aqui está no item número... Aqui, ó. Falamos aqui na caracterologia. Não pode falar. Só para complementar o que o Pedro disse, que o que não deixa de ser um mega desafio. Né? Somente nós estamos aqui fazendo parte desses 25 aí. Alô? Essa meta de 100 EPICONs dispersos, ela tem um prazo aí, um tempo? Até amanhã cedo. Até amanhã cedo. Até amanhã cedo? Vamos lá. Nós não podemos estabelecer meta. Quanto tempo a gente demorou para chegar aqui? Não é isso? Mas amanhã cedo eu vou falar umas coisas que tem relação com isso. Vocês vão ver. Tem que... Amanhã cedo. Estão fazendo bolão? Vamos ver quem é que ganha. Garanto que ninguém vai ganhar. Se não vai ganhar, vocês pagam para mim. Técnica de geração da sociedade. Se ninguém acertar, vai para mim. Tá certo? Quero só ver. Que aí quem ganhou foi eu. Você vai cara. Agora, se te colocar quem é que vai julgar isso aí, eu preciso escolher o povo, hein? Tem que escolher, hein? Olha bem isso aí. Mas olha, eu espero aí, seu verbete foi muito bom, eu espero os próximos 100 que vem aí. 100 que eu estou falando é com C, tá? C-E-M, tá bom? Vamos em frente, muito bom. E os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 128 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 8 perguntas online, 39 votos presenciais e 11 votos online. Os recados hoje são da Luimara sobre a jornada de conscienciometrologia, a Mariana e a Adriana sobre os laboratórios, a Bárbara sobre o curso Estado Vibracional, a Laura sobre o curso Profilaxia das Posturas Monárquicas e o Leandro sobre o voluntariado na transmissão.
Agora com vocês, a Eliana, sobre o programa Amigos. Boa tarde. O programa Amigos quer convidar hoje novamente os empresários, os empreendedores e também as instituições conscienciocêntricas a serem mantenedores da tertúlia. Nós temos aquele espaço institucional na transmissão, onde atualmente 8 empresas e uma IC, né, colocam ali a sua logomarca, seu logotipo. Ainda há espaço para mais 10, são 20 no total. Então a gente convida vocês, empresários, empresas e ICs, a ocuparem esse espaço e serem mantenedores da enciclopédia e estarem divulgando aí a sua marca para um número muito grande de pessoas que assistem às tertúlias diariamente. É só entrar em contato com a recepção do CAEC e obter mais informações. Obrigada. Para você que quer aprofundar a sua reciclagem intraconsciencial, nós temos um holopensene favorável e propício para uma imersão. Trata-se da primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que estará acontecendo no Discernimento, do dia 6 a 8 de julho de 2012. Nós teremos a participação de EPICOM, a professora Marina Tomás está trabalhando com 2 campos autoconscienciométricos. Nós teremos também várias outras atividades e convidamos aos interessados para visitarem o nosso site www.conscious.org.br para maiores informações. Inscrições, recepção do CAEC. Olá a todos. Quem está com interesse... Olá a todos. Quem está com interesse em escrever verbete, escrever livro, escrever artigos, tem uma oportunidade agora da imersão laboratorial de 1 semana com créditos ilimitados. Então é uma oportunidade de fazer esses laboratórios focados no tema que você está em questão. Então isso vai ajudar a expandir as ideias sobre a temática que você está buscando escrever, porque o tema dessa imersão é mental somaticidade. Então a gente vê que isso é muito importante. Ainda nós vamos ter um trabalho no domingo de 4 horas, também uma dinâmica energética e de debates para aprofundar as experiências nos experimentos laboratoriais. Então, essa imersão, gente, começa agora no domingo, dia 22, das 3h30 às 4h30, a gente vai ter uma primeira aula inaugural. É uma aula que vai mostrar as otimizações dessa semana. E vai terminar no dia 29, no outro domingo, com o debate da imersão laboratorial. Maiores informações na recepção do CAEC. E vale lembrar que a gente vai ter essa imersão com 3 laboratórios totalmente reformados, que é o EV, o Mental Somática e o Evoluciologia. Obrigada. A CIP gostaria de convidar todos vocês para o curso Estado Vibracional. O curso ocorrerá no dia 1º de maio, com os professores Mário de Oliveiras e Jarbas Paranhos. O curso abordará assuntos como efeitos do estado vibracional, impedimentos ao EV, limpeza das energias gravitantes. Para maiores informações, entre em contato com a CIP no número 2102-1421, a partir das 15 horas, ou comigo aqui no CAEC. Obrigada. Olá a todos, eu queria convidar vocês mais uma vez ao curso Profilaxia das Posturas Monárquicas. Esta é a nossa 2ª edição. Este curso ele tem vagas limitadas, pelo qual eu peço para vocês não deixar pela última hora. Ele vai contar com as mesmas aulas, com os mesmos professores que a primeira edição, então é uma oportunidade para todas aquelas pessoas que não puderam fazer o primeiro aproveitar. O curso foca no temperamento monárquico e nos traços que ainda atrapalham as nossas proezes devido a esses remantes ainda do nosso passado. Obrigada. Pessoal, boa tarde. O nosso primeiro recado é o lembrete para os residentes em Foz do Iguaçu virem voluntariar no departamento de transmissão das tertúlias. Não é necessário conhecimento técnico, nós vamos fazer um treinamento com vocês. A gente precisa apenas que vocês disponibilizem um dia na semana, do meio-dia às 3, para estarem aqui com a gente.
podem procurar a gente aqui diariamente ou enviar e-mail para tertulias@caec.org. O outro recado é um pedido para todos nos ajudarem com a divulgação do canal www.youtube.com/tertuliário e pedirem para todos se inscreverem nesse canal. Nós precisamos de pelo menos 1.000 inscritos para ajudar a viabilizar a transmissão das tertúlias diretamente pelo YouTube. Está conseguindo acessar mais pessoas e conseguindo um canal muito mais instável de transmissão. Uma novidade também, a gente começou essa semana a colocar nesse canal os arquivos em baixa resolução, porque algumas pessoas estavam querendo fazer o download dos arquivos, mas estavam achando os arquivos muito grandes. E como a gente está com problema de internet na Cognópolis e não estamos conseguindo fazer o upload dos arquivos para o nosso site, esses arquivos em baixa resolução que anteriormente estavam no nosso site podem agora ser assistidos ou utilizados para fazer download diretamente do canal do YouTube. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é pressão mesológica nociva. A especialidade intrafisicologia, a autora professora Flora Miranda. Obrigado pela sua presença e até amanhã. Em 3 dias. Estamos em permanente troca energética com pessoas, objetos, ambientes, influenciando e sendo influenciado por estas. Entender e lidar de forma madura com a própria realidade energética é uma das importantes finalidades desta vida. Venha participar das 40 manobras energéticas. Cara teletertuliana ou teletertuliano, se você é residente em Foz do Iguaçu e tem a disponibilidade para estar presente no tertuliário ao menos um dia na semana, das 12 às 15 horas, você pode nos ajudar muito, voluntariando no departamento de transmissão das tertúlias. Não é necessário conhecimento técnico, nós faremos um treinamento com você. Entre em contato direto conosco no tertuliário ou envie e-mail para tertulias@caec.org. Estamos esperando você. A CIP convida para o curso Precocidade Parapsíquica, que trata do parapsiquismo desde a infância, fase em que se manifesta de forma mais espontânea desde traumas de vidas passadas até habilidades inatas, com o objetivo de desbloquear os entraves que são